E o Corinthians está estudando demitir o treinador do Sub-20. E ainda falando sobre treinador, o Dorival Júnior comemorou e muito o retorno do atacante Yuri Alberto. E o primeiro tempo do Corinthians contra o Botafogo no Rio de Janeiro deixou mais do que escancarado a real extrema necessidade de se fazer contratações. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o primeiro tempo do Corinthians contra o Botafogo, no empate por 1-1 no Rio de Janeiro, que deixou muito mais do escancarado realmente a necessidade de reforços que o Dorival tem. O Corinthians foi até o Rio de Janeiro, mais precisamente no estádio Newton Santos, jogar contra o Botafogo, jogo da 17ª rodada do Brasileirão. Além de todas as preocupações com o Brasileirão, o Dorival também teve que, nesse jogo, fazer um planejamento pensando no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras em casa, jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira às 21h30. Então, por opção do treinador, o Corinthians iniciou a partida com uma equipe totalmente reserva e o resultado foi assustador. O Corinthians foi totalmente dominado pelo Botafogo. Tomamos um gol aos 24 minutos do primeiro tempo, mas poderíamos ter tomado mais gols. É isso mesmo, o Corinthians não conseguiu criar nada no primeiro tempo contra a equipe do Botafogo, deixando totalmente escancarado a real necessidade de reforços que o Dorival Júnior precisa. O Dorival já citou que precisa de pelo menos 4 contratações, mas foi um Corinthians que, quando precisar poupar os jogadores, poupar os principais jogadores, aí nesse jogo contra o Botafogo demonstrou que a situação fica realmente difícil, escancarando a extrema necessidade de reforços que o treinador Dorival Júnior tem. A minha opinião quanto a esse primeiro tempo do Corinthians contra o Botafogo ter escancarado ainda mais a real extrema necessidade que o Corinthians tem de reforços é a seguinte. Bom, primeiramente, nós já sabemos que o Corinthians precisa de reforços, mas esse primeiro tempo contra o Botafogo, quando o Dorival Júnior optou em mandar todos os reservas em campo, sinceramente, preocupa demais. Por quê? Porque esse foi um time que tinha Kaká, Angileri, Ranieri, Charles, André Carrilho, Thales Magno e Romero. Jogadores que, ao meu ponto de vista, poderiam ter tido um rendimento muito maior, principalmente os jogadores da frente, como o Thales, o Ángel Romero, o Carrilho também, nos últimos jogos, bem abaixo do Carrilho que nós estávamos acostumados. O Léo Maná, infelizmente, ao meu ponto de vista, falhou no gol da equipe do Botafogo. O Hugo também, para mim, perdeu tempo de bola. O Tioca, se tivesse caído, para mim o árbitro poderia ter dado falta do Arthur Cabral, que ele foi empurrado. Mas é assustador ver um Corinthians com esses jogadores ter o desempenho que teve. E é inaceitável o Corinthians jogar daquele jeito que jogou no primeiro tempo contra o Botafogo, totalmente dominado. Então, escancara ainda mais, joga ainda mais pressão para a diretoria para contratar reforços, mas volto a dizer, tinham muitos jogadores ali que tinham totais condições de ter tido um desempenho muito melhor. Para nossa sorte, o Botafogo marcou apenas um gol no primeiro tempo, mas a forma com a qual o Corinthians jogou, a maneira, a postura do Corinthians, o Botafogo poderia ter feito 3, 4 gols tranquilamente naquele primeiro tempo. E agora vamos falar sobre as palavras do treinador Dorival Júnior comemorando o retorno do atacante Yuri Alberto. O Yuri ficou pouco mais de 2 meses sem entrar em campo devido a uma lesão que ele teve no final do mês de maio em jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Ele que sofreu uma lesão que é complicado o tratamento, uma lesão de transverso, L1,
uma lesão muito difícil, mas o Yuri conseguiu até adiantar o período de recuperação, que fala-se que pode chegar até 3 meses, o Yuri se recuperou em 2 meses. O Dorival sofreu bastante enquanto o Yuri Alberto foi ausência para encontrar alguém que substituísse o Yuri à altura. Tanto é que sem o Yuri, o Corinthians fez 7 jogos e marcou apenas 3 gols. O Yuri retornou no empate contra a equipe do Botafogo, jogou todo o segundo tempo, teve chances, criou situações, se movimentou bastante e na coletiva o Dorival comemorou esse retorno do Yuri Alberto. Vamos para as palavras do Dorival. O Yuri é um jogador único no nosso elenco, ele ataca os espaços como ninguém, nos dá profundidade e tem um ímpeto de sempre ir para o gol. Ficamos 2 meses sem ele e passamos algumas dificuldades, então o Dorival não se segurou, não poupou elogios ao Yuri Alberto e claro, nós sabemos que realmente sem o Yuri Alberto a situação para o ataque do Corinthians fica bastante difícil. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: bom, realmente que falta que fez o Yuri Alberto. Pro esquema que o Dorival quer usar no Corinthians, a forma ao qual o Dorival quer que o Corinthians jogue, o Yuri Alberto é fundamental. Com a volta do Yuri, o Memphis marcou o gol. O Memphis já teve mais opções, porque o Yuri Alberto sempre se movimenta e confunde a defesa adversária. Quando o Yuri sai, o zagueiro precisa acompanhá-lo e acaba abrindo espaço para quem vem na infiltração e até para jogadas de lado de campo. Então o Yuri Alberto faz a diferença, é um jogador que faz a diferença, não é à toa que foi o maior artilheiro do futebol brasileiro na temporada passada, não é à toa que é o artilheiro do Corinthians essa temporada de 2025, e esses 2 meses sem o Yuri Alberto foram bastante complicados. Ele jogou o segundo tempo todo contra a equipe do Botafogo, eu acredito que deve começar jogando contra o nosso arquirrival na quarta-feira, e tomara que ele consiga rapidamente recuperar o seu ritmo e, claro, que não tenha mais nenhum problema relacionado à lesão. Concordo plenamente com o Dorival. O Corinthians sofreu, e sofreu, na verdade, não sofreu um pouco não, sofreu bastante sem o Yuri Alberto. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre treinador que pode ser demitido, mas não é o treinador do nosso elenco profissional, o Dorival Júnior, e sim o comandante do Sub-20 do Corinthians, o Orlando Ribeiro. O Corinthians iniciou 2025 bem no Sub-20, disputando a Copinha, que é a primeira competição que se tem todas as temporadas, e a importância da Copinha em relação à base, nem preciso ficar detalhando aqui. Corinthians que começou a Copinha desacreditado e acabamos chegando na final da competição. Uma pena que depois de abrir 2-0 no placar, o Corinthians não conseguiu segurar e acabamos tomando a virada do rival e acabamos perdendo um título que seria o segundo seguido, já que no início de 2024 nós conquistamos o título. O treinador do Sub-20 é o Orlando Ribeiro, que chegou ainda em 2024. O Orlando, ele acabou perdendo muitos jogadores para os profissionais. E nesse momento, o Corinthians está fazendo uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro Sub-20. E já a diretoria, pelas informações do meu timão, está estudando demitir o Orlando Ribeiro. Por quê? Tudo bem que entende-se que o Orlando acaba tendo, no caso, ter que usar até atletas do Sub-17 pela falta de jogadores no Sub-20, mas o problema acaba acontecendo quando o Corinthians joga contra equipes de níveis técnicos menores. E o Corinthians acaba não conseguindo vencer. Como, por exemplo, no último final de semana, o Corinthians empatou com o Suzano em 2-2 em plena fazendinha. E também, recentemente, o Corinthians tomou uma goleada no Paulistão Sub-20 contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1. Então, nesse momento que se fala é que o Corinthians estuda demitir o treinador. Considera esse mês de julho, que já estamos no fim, crucial. Por quê? Porque já estamos a 6 meses da próxima Copa São Paulo. Então,
caso os resultados não aconteçam nos 2 próximos jogos, o Orlando Ribeiro dificilmente ficará no cargo. A minha opinião quanto a essa intenção de repente demitir o Orlando Ribeiro é a seguinte: bom, a base do Corinthians está passando por várias mudanças desde que houve a troca da gestão, desde que uma gestão interina assumiu. E muitos jogadores já saíram, fala-se que mais de 50 jogadores da base, aliás, contando todas as bases, já deixaram o clube. Mas o sub-20 tem que ter uma atenção gigantesca pelo fato de ser ali o último degrau para o profissional. Chegou no sub-20, se não se destacou, não foi para o profissional, aí o jogador acaba, no caso, indo embora, quando perde a idade, principalmente para a Copa São Paulo. Para mim, o Orlando Ribeiro vive uma situação muito parecida com a do Dorival no profissional, precisando de jogadores, precisando de atletas. O próprio Corinthians, que chegou na final da Copa São Paulo desse ano, com o próprio Orlando Ribeiro, era um Corinthians com a maioria dos jogadores do Sub-17. Então, será que de repente demitir o treinador seria a principal solução? Então, é preciso realmente analisar. E outra, estão faltando aí poucos dias para a Assembleia dos Sócios para decidir quem será o presidente a partir do dia 10 de agosto, ou volta o Augusto, ou, no caso, se vai para outra eleição, aí no caso envolvendo somente os conselheiros. Então, ao meu ponto de vista, não sei se realmente demitindo o Orlando Ribeiro seria a solução para todos os problemas do Sub-20 do Timão. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, vocês concordam que o primeiro tempo do Corinthians contra o Botafogo foi assustador, escancarando ainda mais a grande necessidade de reforços? E sobre as palavras do Dorival Júnior em relação ao Yuri Alberto, vocês acreditam que com o retorno do Yuri, o Dorival vai conseguir fazer o Corinthians apresentar um melhor futebol? E sobre a intenção de repente demitir o Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20, vocês concordam com isso? Acham que realmente saindo do treinador as coisas vão se resolver? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!